Olá, uma boa tarde para você de Araras e de toda a região. Esse é o programa Opinião do Meio-Dia da Rede Opinião de TV desta quinta-feira, dia 19 de julho. O nosso convidado hoje aqui na bancada da Rede Opinião é o presidente da AEDA de Araras, Fernando Leite. A AEDA é a Associação para a Educação do Homem do Amanhã. Nós vamos conversar hoje basicamente sobre essas ações sociais e educacionais também que são realizadas pela AEDA e também a apresentação de um dos projetos que a AEDA realiza. Esse projeto é o projeto Rosa dos Ventos, Caminho para o Futuro, que é basicamente um projeto sobre música. O Fernando vai explicar para a gente e esta apresentação vai acontecer em agosto. Olá, Fernando, boa tarde. Tudo bem, como vai? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, ouvintes da Rede Opinião TV. É um prazer estar aqui com você, falando da nossa AEDA aqui com você. Legal, então. Para você que está em casa, em toda a região, tem uma pergunta para fazer para a gente, algum questionamento sobre a AEDA, alguma dúvida, algum elogio também, pode ligar para a gente no telefone, logo vai aparecer na sua tela, eu repasso a pergunta aqui para o Fernando. Fernando, você está já há 20 anos à frente da presidência da AEDA. É um desafio diário, imagino eu, né? 20 anos na diretoria da AEDA, certo. Né? Então nós temos um grupo sério, competente, bem intencionado e a AEDA, assim, através da ação desse grupo de diretores, de conselheiros, nós temos muitos conselheiros de empresas que nos apoiam e professores, pessoas ligadas às entidades como Rotary, Maçonaria, Lions. E esse grupo, então, é que atua e que forma a base, o pensamento, o modo de ser, a razão de ser da AEDA. Certo. A AEDA existe há cerca de 37 anos. A AEDA é de 1966. Certo. Mas ao longo desse tempo, os projetos realizados pela AEDA e até o caráter da associação sofreu uma mudança, né, Fernando? Eu queria que você explicasse para a gente como é que foi o começo da associação. Era basicamente patrulheiros, né, jovens que trabalhavam, mas o foco mudou para a educação depois de um certo tempo. Por que houve essa necessidade de mudança? Ela nasceu em 1966, que era bem o período militar. Em 66 a gente estava em pleno regime militar. E ela nasceu com a função de amparar jovens em situação de risco, então, no sentido de educação. E surgiu a Guarda Menina, era uma entidade paramilitar. Os meninos tinham um uniforme, tinham uma ordem unida, tinha fanfarra, tinha instrução, bem ao espírito militar. Até porque era a realidade da época, né? Era exatamente o que acontecia e esse movimento, quer dizer, Araras, ele veio para Araras através da entidade de Limeira, de São Carlos, de Campinas. Elas são todas entidades basicamente da mesma época. Então, todas elas surgiram nessa época. Aí, em 1990, quando houve a mudança, houve a nova Constituição Brasileira de 88, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio no bojo da própria Constituição, a entidade mudou radicalmente, sem perder a sua atuação social, que ela é uma entidade de promoção social, sempre, nunca deixou de ser, ela passou a se utilizar da educação como um instrumento básico de promoção da ascensão social. Até porque houve um certo período, isso ainda acontece um pouco, né? Mas recentemente, de uns 10, 15 anos para cá, a situação mudou um pouco. Falava-se muito em assistencialismo, né, anteriormente. Mas hoje o foco, a gente sabe que de todo o país, de toda a nação, toda a cidade, é a educação. A AEDA buscou partir para esse lado, até porque você capacitando, você causa, obviamente, uma ascensão social desse jovem e dessa família que está em situação de risco. Se você olhar hoje um exemplo assim muito forte sobre isso, você veja a situação da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há 40 anos atrás, ou um pouco mais, era um país paupérrimo, chegou a ser inclusive colônia do Japão. A Coreia era a área de colônia do Japão, e a partir desse período ela adotou a educação como a sua ferramenta básica de ascensão. A Veja, de um mês atrás, ela diz que dentro de 5 anos a Coreia do Sul ultrapassa o Japão. É fantástico quando você observa isso, um país que há pouco tempo estava lá embaixo, e qual foi a ferramenta para ele chegar nisso? Só educação. Educação de qualidade, investimento pesadíssimo em educação. Isso tirou um país
da pobreza, está levando o país a ser maior do que o Japão na questão dos seus indicadores sociais, indicadores econômicos, financeiros e sociais. É um resultado fantástico. E o que isso acontece para nós? Como que isso nós podemos tirar proveito dessa lição? Existe uma linha psicológica do Rogers, do Maslow, ele fala da pirâmide de Maslow, você já deve ter ouvido. Nós todos temos as nossas necessidades básicas, e as primeiras são aquelas de sobrevivência, questão de alimentação e tudo mais. Mas à medida que nós vamos evoluindo, e todo ser humano tem isso dentro dele, a questão da busca e da ascensão, nós passamos a ter outros propósitos. E a educação é que leva a esses novos propósitos. A EDA, ela mergulha basicamente dentro da educação para a finalidade de promoção social, que é o seu grande foco. Certo. Ô Fernando, qual que é o trabalho, então, que a EDA realiza com esses jovens? Todos têm que ser estudantes. E qual que é a atuação específica da EDA dentro da família? A família tem que ter um acompanhamento, o que é preciso para fazer parte da EDA? O nosso trabalho é todinho de apoio à família, sempre. E a família é o seguinte, aquela que precisa agora, que mais precisa desse lado da educação. Então, o jovem, para ingressar na EDA, ele precisa estar frequentando a escola pública. Então, o ensino médio. A exigência é essa, tem que estar na escola pública. Exatamente. Ou seja, se a família tem a condição de pagar uma escola particular para esta criança, para esse adolescente... Ela não está vamos dizer, essa família tem renda familiar superior a 3 salários mínimos, que é o limite que a EDA considera. Uma renda considerada, né? Exato. Então vocês na EDA trabalham com um público, poderia dizer carência social, Fernando? Sim. A própria lei define o que é a carência social, define a família em situação de risco. A lei diz o seguinte, que até 3 salários mínimos, assim, a família que tem renda familiar abaixo ou até 3, ela está em risco social, certo? Então, este é o público da EDA, a família que tem renda abaixo de 3 salários mínimos. Então, o jovem, necessariamente, ele está na escola pública, porque senão ela não seria uma família nessa condição. E a questão da carência financeira. Então, ele tem que estar estudando e tem que estar dentro desse parâmetro de renda familiar. Que é até 3 salários até 3 mínimos. salários mínimos. Isso é considerado até pelo governo, né? Essa faixa de salário para uma família, ela já entra em uma zona considerada de risco já. É legalmente estabelecido dessa maneira. Tá certo. E o jovem, dentro da EDA, ele participa de vários projetos, né, Fernando? Quais são esses projetos? Qual o foco deles? Eu imagino que o foco e a principal preocupação de uma entidade como a EDA, que busca essa promoção social, é de capacitação para o adolescente e o jovem, prepará-lo, obviamente, para um curso superior. É bom recordar o seguinte, que lá em 1999, a EDA, observando a questão da família, do jovem, o caminho para a ascensão, ela elaborou um projeto chamado Projeto Homem do Amanhã. Esse projeto é o seguinte, a ascensão social só será conseguida se houver um estímulo educacional forte para o menino, um estímulo de iniciação profissional pesado, preparação para a iniciação profissional, e um estímulo financeiro através de uma bolsa financeira, tá certo? Que ajuda o jovem a, vamos dizer assim, a viabilizar isso tudo. E esse projeto foi chamado Projeto Homem do Amanhã. Esse projeto foi premiado. A Fundação Banco do Brasil e a Unesco é um órgão da ONU, e eles juntos buscaram projetos de sucesso e deram ênfase, deram, vamos dizer assim, visibilidade a esses projetos. E a EDA ganhou esse concurso. Se você entrar no site da Fundação Banco do Brasil, esse projeto está lá. Então, esse projeto, é tudo o que nós estamos conversando, é o bojo desse projeto. Ele vem desde 99. E houve um quarto elemento, além do estímulo educacional, do estímulo de iniciação profissional, do estímulo financeiro, veio o estímulo ambiental. Nós temos um centro ambiental pesado. Que fica na Zona Leste. Na Zona Leste. Esse é o caminho que foi escolhido. Então, o jovem, quando ele ingressa, ele tem uma gama enorme de cursos. A empresa, inclusive,
Todas as empresas são parceiras, as escolas são parceiras. Esse projeto, que é um pacto pela educação, todos participam. E a empresa participa pesadamente quando ela aceita um jovem, não apenas como um mero estagiário. Não é esse o foco que ela dá, ela sabe disso, e nem que a EDA dá. O foco é o seguinte, a empresa permite que o jovem estude nesse período. Ele tinha, à época, já férias e 13ª, coisa que a lei só veio a embutir em 2009. Então, o projeto ele tem um foco social muito pesado. E o aluno mergulha em possibilidades de estudo, são várias possibilidades de cursos, onde você pensar. Esse é um deles que nós vamos dar ênfase. Aqui é um projeto. Nós vamos explicar sobre essa apresentação que vai ter agora em agosto, no segundo bloco do programa. Nós vamos chamar um intervalo comercial agora rapidinho, daqui a alguns minutinhos a gente está de volta. Eu sou o Ronaldo Bueno e estou aqui para convidar você para assistir o programa Estilo em Revista aqui na Rede Opinião de TV, todos os sábados às 8h30 da noite, com muitos eventos, muitas entrevistas e tudo para alegrar aí o seu sábado. Terça-feira, 9 da noite, uma reprise. Eu conto com a sua audiência. O mundo está mudando. A pegada ecológica que estamos deixando para trás é cada vez mais irreversível. Nosso tempo está acabando. Precisamos decidir agora se continuamos agredindo o nosso planeta ou se damos um basta nessa situação. Seja parte dessa mudança. Junte-se ao Greenpeace e vamos todos reverter esse quadro. Greenpeace. Um por todos. Voltamos então com o programa Opinião do Meio-Dia desta quinta-feira aqui na Rede Opinião de TV. Nós temos hoje aqui no programa o presidente da EDA de Araras, Fernando Leite. A EDA é a Associação para a Educação do Homem do Amanhã, que já existe desde a década de 60. O Fernando, nós conversávamos no primeiro bloco sobre a estrutura da EDA, essa modificação, esse foco não só na parte social, mas na parte educacional que a associação ganhou ao longo dos anos. Queria que você explicasse para a gente, o jovem, né, o adolescente, quando ele é admitido na EDA, toda uma seleção que é feita, nós conversamos, eles têm que estar em uma família com renda de até 3 salários mínimos, fazer um curso, estar na escola, na rede pública especificamente. Então, quando o jovem ele é admitido na EDA, quais são as atividades que ele realiza? Como que vocês fazem essa seleção? Olha, esse jovem aqui tem interesse nisso, vamos direcionar ele para esse tipo de projeto. Assim como nós estávamos conversando, o que motiva assim, a nossa linha de ação é principalmente na ascensão social, através da preparação do jovem para o trabalho, a educação, e a partir daí ele galga posições, cursos superiores, na própria atividade profissional, ele se realiza a questão de autoestima, a questão de sucesso na vida. Então, quando ele ingressa na entidade, ele tem um curso inicial, tá certo? Em que diz sobre iniciação profissional, é como ele vai se portar, que isso é comum praticamente a qualquer atividade. Não importa se ele vai seguir um caminho no comércio, um caminho na indústria, um caminho até como profissional liberal, autônomo, também, profissional liberal, ele tem uma base de formação comum, que
tem a ver com a própria apresentação, tem a ver com a maneira de falar, tem a ver com o jeito... Tem uma série de atividades que ele recebe nesse sentido de uma formação inicial para que ele tenha o ponto inicial. Uhum. A partir daí, existe uma série de cursos que ele acaba optando, tá certo? Que tem a ver com o caminho que ele quer tomar. E é bom até que ele galgue vários caminhos, porque a decisão final dele vem depois. Ele pode, então, iniciar com uma intenção e depois com outros cursos ele toma um outro rumo. Isso é muito saudável, mesmo na própria empresa. Assim, quando ele entra em atividade prática na empresa, a troca, vamos dizer assim, ele estagiar um período aqui, um período lá, um período na outra, isso é um ganho profissional que ele tem, isso aumenta para ele essa percepção. Mas muito importante é a empresa, o empresário que está nos ouvindo agora, ele pode ser o comerciante, o industrial, o prestador, o profissional liberal, o médico, o dentista, ele tem que se conscientizar, e ele é consciente disso, da função fantástica que ele tem nesse processo. Ele é a alma, ele é quem proporciona, vamos dizer, esse ganho para o menino. Vamos dizer assim, quando ele recebe um jovem, ele está abrindo um caminho fantástico para esse jovem. Nós temos cursos até, junto com o Centro Paula Souza, que é uma entidade do governo do Estado, nós temos cursos técnicos dentro da EDA. Por exemplo... Nós temos gestão e administração, gestão e informática. A EDA na área de informática, ela é um centro de ponta na área de informática pelos equipamentos que ela tem, os professores, a formação que ela tem. Então, na área de informática, é uma escola de ponta que a Araras tem. Certo? E para o jovem participar desses cursos do Centro Paula Souza, diferentemente de entrar diretamente lá no Centro Paula Souza, não é feito um vestibular como ocorre lá. São os próprios jovens que fazem parte da EDA que são direcionados para esses cursos. Existe um critério, e é até bom a gente relembrar isso, que o próprio Centro Paula Souza, através dos seus dirigentes, eles acharam extremamente interessante o processo. O aluno que quer se destinar a esses cursos da EDA, ele não participa do vestibulinho da Paula Souza. O vestibulinho, ele escolhe os melhores alunos. Qualquer aluno de qualquer escola pode se candidatar, os melhores são selecionados. Na EDA, não. Na EDA é o seguinte, ele participa com as notas que ele tem no ensino médio. Então, todas as matérias do ensino médio do primeiro ano, do segundo ano, ele participa com essas notas e através daí vem a seleção. Não há vestibular. Quer dizer, ele tem essas notas e a questão de carência. O que isso faz? Qual é o grande pulo? A escola, ela passa a ser valorizada, extremamente valorizada, porque o período dele na escola é importantíssimo para ele ingressar num curso técnico. E essas atividades realizadas na EDA são feitas sempre ao horário inverso ao escolar? Exatamente. Como ele é obrigado a estar estudando, ele tem que estar na escola pública, a atividade é complementar, tá certo? Ou então, à noite. Os cursos com o Centro Paula Souza funcionam à noite, né? Então ele tem o dia todo para estudar, e às vezes até uma atividade profissional, e à noite ele tem os cursos que duram 1 ano e meio, né, a duração do curso. Ô Fernando, o empresário que está assistindo a gente, então, que está interessado em ter um jovem da EDA na sua empresa, no seu comércio, na sua entidade, quer colaborar com essa ação, como que esse comerciante, como esse empresário deve se proceder? Procurar a EDA, mostrar o perfil de jovem que ele gostaria que fosse, vamos dizer, contratado, né? E a partir disso é feita uma seleção para encaminhar esse estudante para essa empresa. Sim, ele entra em contato com a EDA, 3541-7311, ele pode falar com a Marilda, ele pode falar com a Luciana, enfim, ele se informa sobre o programa. A partir daí, ele diz qual é a intenção dele, qual é a vaga, qual é, assim, o profissional, o jovem que ele precisa, tá certo? Dentro do trabalho que ele realiza. Então, a entidade tem a possibilidade de estar direcionando para ele alguns jovens, onde ele pode entrevistar esses jovens, escolher um jovem que se adequa ao perfil que ele espera, tá certo? E mesmo esses jovens que estão na entidade já cursando matérias que têm a ver com essa atividade que ele está proporcionando. Quantos jovens a EDA já atende hoje em dia? A EDA atende atualmente 600 jovens. É bastante, né? Se você considerar o período de vida dela, quantos e quantos
jovens ou adultos de Araras passaram por ela. Hoje nós temos advogados, engenheiros, nós temos dirigentes, enfim, nós temos uma gama de jovens vencedores que às vezes é surpresa para mim, eles chegam para mim e falam, puxa vida, eu fui um ex-aluno da entidade. Isso traz uma alegria e um orgulho muito grande para todos nós, ele inclusive colocando isso, dizendo da importância da passagem dele por lá. Nós temos ISO 9000, assim, a AEDA ela é extremamente profissionalizada na sua administração. ISO 9000 é um programa de qualidade pesadíssimo que diz respeito a grandes corporações. A Nestlé tem ISO 9000. E nós também temos, faz 6 anos que nós temos a isso. Pois o profissional do Senai que veio, que nos acompanhou, que todo o trabalho desenvolvido para que a gente fosse certificado, ele é um ex-aluno da AEDA. E nós só soubemos no final. Foi uma grata surpresa para nós. O Wagner, o nosso auditor, a pessoa que deu a mão para um processo de 1 ano e meio, o Wagner, ele falou, eu sou um ex-aluno da entidade. Olha, e ele se emocionou quando nós conseguimos. Que interessante. A AEDA, obviamente, vocês vivem basicamente do que hoje, Fernando? De doações de empresas e entidades que colaboram? Na realidade é o seguinte, a AEDA, ela vive de parceria, mas assim, a palavra mágica, a palavra-chave. Ela busca parceiros entre entidades que têm o mesmo modo de pensar, que têm a mesma linha de ação. Existem entidades apoiadoras e financiadoras de projetos. Existem entidades executoras de projetos. Então, a AEDA é uma entidade executora de projetos. Ela executa um projeto muito claro, muito bem definido. Esses são os nossos propósitos, essa é a nossa linha de ação, esse é o nosso resultado. O resultado é medido. Nós temos índices, através da ISO 9000, índices que medem todos os passos. Nós sabemos como que as empresas nos olham, como que as escolas nos olham, como que, assim, toda essa informação nós temos. E aquelas entidades que bancam. Então, aqui em Araras, por exemplo, a Votorantim, Citrovita. O Instituto Votorantim, ele é um instituto ligado ao grupo Citrovita, ao grupo Votorantim, com recursos bancando. Qual que é o gasto médio da AEDA, por exemplo, por ano? A AEDA movimenta em torno de R$2 milhões ao ano. Agora, as receitas vêm praticamente de parceiros. Então, parceiros como a grande maioria dos parceiros, centenas de parceiros, são os industriais, os profissionais liberais que estão de Araras, contratando esses que contratam esses jovens, né? Então, eles têm uma ação forte nesse processo. Você disse agora em relação a índices, que vocês trabalham muito com isso. Há, por exemplo, algum estudo da AEDA para descobrir quanto desses jovens que já passaram, que passam anualmente pelos projetos, que são aprovados em cursos superiores, por exemplo? Nós temos. O aluno, quando ele ingressa na AEDA, ele é extremamente estimulado a continuar estudando. O estudo é a base da ascensão social. Então, ele vai crescer socialmente, profissionalmente, pessoalmente, quando ele investe em estudo, quando ele realmente se dedica. Certo? E a gente percebe o seguinte, a média brasileira de jovens entre 18 a 25 anos que estão em curso superior, ela não chega a 10%, ela é baixa. Nós temos países como a Argentina, é quase o dobro, o Chile é bem mais. Certo? Sem contar que países da Europa, 80% das pessoas, vamos dizer assim, dos indivíduos desse país têm curso superior. Certo? No Brasil, esse índice ainda é muito baixo. É um cenário que está caminhando ainda, né? Que é exatamente a história da Coreia que nós estávamos dizendo, que lá realmente esse é o grande impulso, isso muda um país, muda uma vida. Então, nós estimulamos. E nós temos índices altos, comparado à média brasileira, de ingresso de jovens nossos em curso superior. Chegamos a atingir até 40% dos jovens que passam pela entidade que continuam estudando. Aqui na Uniararas, aqui na UNAR, escolas públicas, um fato que está ocorrendo agora, você deve estar acompanhando o jornal, do interesse do aluno dessa camada social ingressando em escola pública como medicina da USP. É uma surpresa, uma grata surpresa você ver como está mudando. E o aluno chegar nessa categoria e passar um curso, num curso tão concorrido assim, né? Nós tivemos um exemplo que, dentre os alunos da Paula Souza de Araras, a Paula Souza premia o melhor aluno. Isso de todas as cidades. Então, ela tem um prêmio melhor aluno. E a nossa grande surpresa, este ano, o melhor aluno do Centro Paula Souza de Araras é um aluno da AEDA Parceria Centro Paula Souza.
E ela ganhou uma bolsa de estudos, foi para os Estados Unidos, ficou um período, voltou agora em junho, ficou um período lá, para a gente ver como é importante essa questão do estudo e essa dedicação. É verdade. Parabéns pelo trabalho, viu, Fernando? Relembrando agora, então, vamos explicar para a população que está assistindo a gente. Agora, em agosto, então, vai acontecer a apresentação de um projeto que a AIDA realiza, né? Vai ser no Teatro Estadual de Araras, dia 11 de agosto, é o recital do projeto Rosa dos Ventos, Caminho do Futuro. O que é realizado nesse projeto, Fernando? Nós temos um parceiro, uma entidade apoiadora, já há vários anos, vários projetos, que é o Instituto Cooperforte. O Instituto Cooperforte é de Brasília, é ligado à cooperativa Cooperforte, e eles bancam projetos em todo o Brasil. E nós temos a grata satisfação de ter o 5º projeto aprovado, que é o Rosa dos Ventos. Nós mostramos para eles que a questão da música envolvida com a iniciação profissional, ela traz um ganho para o aluno, um estímulo. Então, eles aprovaram esse projeto e nós vamos ter agora a apresentação no teatro no dia 11 de agosto. Um projeto musical, né? É o projeto de, vamos dizer assim, de capacitação profissional em que a música é um elemento importante. Principalmente, imagina uma orquestra. A orquestra tem que estar atenta ao maestro, ela tem que estar em total sintonia com o maestro. Existe hierarquia, existe parcerias, eles têm que todos estarmos assim com o mesmo objetivo. E praticamente uma pessoa numa empresa, ela tem que estar em sintonia com a administração da empresa, com tudo o que ela faz. A música ajuda esse lado e ela mostra o outro lado. E o projeto vai muito bem. Nós vamos ter a apresentação, então, no teatro, desse lado musical dentro de um projeto de educação profissional. Legal, então vai ser um recital de flauta doce. Exato. E de canto coral também, né? Então, convidando toda a população, vai ser dia 11 de agosto, agora, no próximo mês, um sábado, às 20 horas, no Teatro Estadual de Araras. Fica próximo da rodoviária, logo na entrada ali do município, para quem não é de Araras. Fernando, obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Para quem está assistindo a gente, queria que você deixasse uma última palavra. Luiz, eu é que agradeço, é um prazer enorme trazer a nossa entidade, explicar. A Araras já conhece a entidade, apoia o nosso projeto e é muito bom estar aqui falando com vocês, ouvintes, e falando com você, Luiz, sobre esse projeto. Tá certo, eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez. Para você de casa, Araras, toda a região, tenha uma boa tarde, uma boa quinta-feira e até a próxima. Tá.